Transformação digital na indústria de alimentos. O papel estratégico da tecnologia da informação. Gostaria de saber mais sobre? Logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou te convidar a curtir esse vídeo, seguir a gente aqui no YouTube e, é claro, nos seguir nas nossas redes sociais. Tá afim de maratonar o Tecnologia em Curso lá no Spotify? Então corre lá e segue a gente. O nosso tema de hoje é transformação digital na indústria de alimentos, o papel estratégico da tecnologia da informação. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, eu preciso agradecer os nossos apoiadores. E os nossos apoiadores é a Proativa, inteligência em TI. Potencialize sua tecnologia com as nossas soluções. Obrigado, Proativa. Servila, soluções em data center. Obrigado, Servila. E a TTG. A TTG evoluiu de referência em outsourcing de impressão a um ecossistema tecnológico completo para o seu negócio. E para fecharmos aqui, nós temos a Etos, a solução para a sua operação. A Etos tem um portfólio completo em tecnologia da informação. E também eu não poderia de agradecer a Implantar Telecom. Bora lá, Raíssa! A Black Friday da Implantar Telecom já começou. E do dia 21 a 30 de novembro, você vai poder garantir o seu plano de internet com 50% de desconto. É isso mesmo. Nos planos de 600 MB, você vai pagar R$ 49,90 e de 1.000 MB, R$ 59,90. Não dá para perder essa oportunidade. Leia agora o QR Code que está aqui na tela e adquira seu plano. Implantar Telecom, liberdade é ter internet aonde você quiser. Obrigado, Implantar, por apoiar o Tecnologia em Curso. Pessoal, a Implantar tem planos a partir de R$ 29,99. E para você que é empresário, você que é gestor de tecnologia, precisa de internet de alta disponibilidade, a Implantar Telecom é a sua melhor opção. E nós temos planos a partir de 600 megas. Implantar, obrigado por apoiar esse projeto e os demais parceiros também. Agradeço demais por apoiar essa nossa jornada aqui no Tecnologia em Curso. Deixaremos todas as informações aqui na descrição desse vídeo, deixaremos os links para vocês entender o que essas empresas de tecnologia têm feito no mercado. E o nosso convidado de hoje, ele é gerente de TI da Tropical Indústria de Alimentos. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a Etos, porque a Etos mandou um brindezinho aqui para o nosso querido amigo, tá? Eu vou entregar aqui para você. Muito obrigado. Evaldo, o que que acontece? A Etos, além dela ser nossa parceira na parte de ERP, os caras têm um braço muito forte na parte de segurança da informação. Os caras têm operação aqui no Brasil e no Canadá. Eles criaram, Evaldo, um projeto muito legal que chama SAT. O que que é o SAT? O SAT é uma plataforma de conscientização de segurança da informação. E o mais legal de tudo ainda é porque a Etos vai enviar para o seu e-mail todas as informações e um brinde para você fazer uma POC, conhecer como que é a plataforma de conscientização, usar no seu ambiente e entender como que é o processo. Esse processo de conscientização que é muito importante, né, para as empresas na parte de segurança da informação. Com certeza. Doutor, queria te agradecer, tá? Eu que agradeço. Por estar aqui
no podcast. A gente já vinha conversando aí, algumas agendas sim. não se encontrou. Mas antes de entrarmos aí no nosso papo tecnológico, eu queria entender. Me fale, quem que é o Evaldo? Me conta um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória. Seja muito bem-vindo, tá? Primeiro, obrigado aí, Fernando, pela oportunidade. E é um prazer estar aqui, contar um pouco da história aí, né, do Evaldo Pereira. Alguns me conhecem muito como Evaldo Paulino, Evaldo Paulino Pereira, mas assim, acho que o mundo aí corporativo, mesmo seguindo por um e-mail, né, Evaldo Pereira, né, é o mais conhecido. Bom, eu já tenho algum tempo que estou nessa jornada aí, né, na tecnologia. Comecei há um bom tempo atrás, acho que você não tinha nem começado ainda. Né? Cuidado para não entregar não vou falar muito para não entregar, né? Mas eu vim do interior, cara, assim, uma família tradicional, né? Eu nasci na cidade próxima de Divinópolis, chamada Perdigão, não tem nada a ver com Perdigão e Sadia, tá? Nada a ver com isso. O cara já trabalha na indústria de alimentos. Mas não tem nada a ver, é uma cidade pequena, e, próxima de Divinópolis, e fui criado em Divinópolis até o ensino médio, onde eu fiz um curso técnico em eletrônica, aquela história, né? Os pais, Pode falar mais próximo do microfone, tá? Meus pais não... Queria que estudasse, tenha a formação, mas não tinha condições, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, no meu ensino médio, eu fiz um curso técnico e é aquela história, o curso era à noite, tinha que pagar, porque não era do Estado, e trabalhava de dia e estudava de noite. E comecei a gostar, comecei a eletrônica, terminei o curso e vim para Belo Horizonte. Fui fazer estágio em Belo Horizonte. E já caí na área de informática. Um amigo meu, irmão da esposa do meu irmão, trabalhava num banco aqui em Belo Horizonte e falou assim, olha, gostei, o seu cara tem futuro. Abriu a porta. Legal isso. Entendeu? E aí vim fazer o estágio, fui no Unibanco, uma empresa que prestava serviço para o Unibanco, e fiz esse estágio por uns 4 meses, aí a empresa acabou o contrato. E daí eu falei assim, olha, agora tem 2 opções. Ou volta para o interior, ou continua a vida aqui em Belo Horizonte. Daí, sim, você tem que ter objetivos na vida, né? Sim. E ir atrás dos objetivos. E foi o que eu fiz. Assim, voltar para Divinópolis não dá. Posso ir lá, passei, ver a família e tudo mais. E continuei. Falei assim, cara, fiquei um período difícil, né? Logo que está começando. Falei, bom, ensino médio, não tinha nem onde ficar direito em Belo Horizonte. Aquela coisa assim de início de carreira. Entendi. Daí, continuei, consegui ficar, entrei na automação bancária, que já estava fazendo estágio no Unibanco, fiz estágio, entrei na empresa que fazia, a fabricante dos computadores que atendia Unibanco, Caixa Econômica Federal. Que legal, cara. O extinto Bens, Crédito Real, isso aí não é do seu tempo, né? Hoje não existe mais esses bancos. E fiquei um período ali, depois eu fui para dessa empresa, a gente prestava serviço para o Unibanco, e eu conheci o pessoal do Unibanco, na época eu fiz estágio, e falei assim, olha, tem uma oportunidade aqui no banco, eu falei assim, cara, então vamos tentar, aí fui. Fiquei lá, foi acho que onde eu consegui me formar acadêmico, né, fiz faculdade na época, nesse período que eu estive no Unibanco. Primeiro tentei engenharia, né, assim, aquela coisa, que vamos fazer engenharia, porque os irmãos mais velhos, não, tem que fazer engenharia elétrica. É o que está dando dinheiro, né? É o que há, né. E os colegas da área onde eu trabalhava, né, na empresa que eu trabalhava, assim, olha, engenharia, cara, eu já faço engenharia na PUC, faço na Federal, e aí eu falei assim, cara, tá bom, tentei engenharia, mas é aquela coisa, o dinheiro era curto, né? Não era fácil, né, Valdo? Não era fácil. E aí, foi assim, pô, fazer vestibular, você assim, pô, tá bom, mas se eu passar, tem que passar na Federal, se não passar na Federal não tem jeito. E acabou que eu tentei umas 2 vezes, não deu, falei assim, cara, vou fazer TI. E aí, fui para a área de TI. Que bacana, que bacana. Tá? Deixa eu só tentar entender. Cresceu ali no interior de Minas Gerais. Sim. Viu a oportunidade de estudar, veio para Belo Horizonte, é isso? Terminei o segundo grau, né, o ensino médio, e já falei, cara, eu tenho que ir embora, não dá para ficar aqui em Divinópolis. Ah, legal. Então, veio para cá, aí fez alguns estágios. Isso. Formado em? Eu fiz tecnologia de processamento de dados. Legal. Lá na FUMEC.
Legal, ó, da FUMEC. É. Um abraço aí pra galera da FUMEC, eu também FUMEC, tive a é. oportunidade de estudar lá, grandes E tem história, hein, professores. FUMEC, hein, Sei cara? disso, sei disso. Tem sei disso. história. Lembranças boas da FUMEC, né? Isso é bom, isso é Porque bom. conheci minha esposa, hoje tenho uma filha com ela. Minha filha, ontem, ela estava terminando o ensino médio, foi ter a cerimônia de encerramento. Que legal, Pô, bacana, cara, Que bacana. legal. Doutor, eu quero entender como que você entrou no mundo da tecnologia. Você falou do estágio, né, que fez Sim. ali no banco, e assim, teve apoio da família. Como é que foi esse caminho, cara? Você falou da parte de engenharia, né, É, incentivo ali pelos irmãos, incentivado pelos irmãos, sim. mas como que foi essa história, cara, que você se apaixonou pela tecnologia? Não pela paixão, pela sua esposa lá na FUMEC. É o seguinte, cara, eu sempre fui um cara muito curioso, tá? E desde a época que eu fazia eletrônica, né, no nível médio, no ensino médio, é, eu tenho assim, uma admiração e um respeito muito grande por um colega que estudou comigo. Ele era mais velho, já trabalhava na Telemig Celular, Uhum. não era Telemig, né? Não existia Telemig Celular ainda. Existia, mas era na mesma empresa, né? E aprendi muito com esse cara, chama José Freire, um grande amigo meu até Legal. hoje. E ele conhecia, ele tinha muita, apesar que ele estava trabalhando na empresa há muito tempo, na área, mas não tinha formação acadêmica. E aí a gente trocava, eu assim, cara, eu vou te ensinar a prática e você me ajuda na teoria. Eu Que falei assim, ó, legal, Evaldo, pô, que legal bacana, isso. cara, foi assim. E daí, assim, gostei, porque quando eu terminei o curso técnico, eu já vim para a área de TI. Porque eu fui trabalhar com automação bancária, né, na época que eu trabalhei, comecei com automação bancária, assim, desculpa aí, pessoal, mas tinha as agências do Unibanco e aqui de Belo Horizonte, ou de Minas, né, do Brasil, a gente trabalhava com disquete de 8 polegadas. Ele é assim, um disquete que vai mais ou menos assim, uns 20 centímetros quadrados. Assim, não é aquele disquetezinho, não. E HD, cara, nessa época, tinha duas, eu lembro que assim, isso é curioso. Conta pra nós, conta pra nós. Aqui em Belo Horizonte tinha duas agências do Unibanco que tinha HD. Todas as outras eram com. Você tinha que colocar o disquete, carregar o sistema todo da agência, abrir, e depois no final do dia você tinha que fazer o fechamento através de disquetes. E tinha duas agências em Belo Horizonte que tinha HD no computador central, né, que a gente chama de CPU. E, e era a agência da Carijós, ali no centro da cidade, e outra aqui Olha na cidade só, industrial. curioso, cara. Mas aí, imagina, quanto que era, qual o tamanho desse HD? Cara, imagino que era do tamanho de uma sala, talvez, ali. Não, era assim, o tamanho físico dele Físico, isso, físico. não era tão grande, mas a capacidade de armazenamento, você tem ideia de quanto Não, não seria? faço ideia, Valdo. Bom, cara, 5 mega. Cara, mas o que faz com 5 5 mega, Valdo? 5 mega. Pra você tem ideia, as agências que tinham, que funcionavam com o disquete, né? O disquete, pô, era uma mala, você tinha que carregar uma mala toda blindada, com a cochoara para você carregar a unidade do drive, né? Sim. Pra você colocar o disquete. O disquete tinha 128K de armazenamento, cara. Cara, eu estudei isso, mas eu não tinha noção. Tá? Você deve ter pego assim, aquele disquetezinho de 3,5 polegadas. Exatamente. Mas assim, cara. 1.44, né? De mega, se eu não me engano. 1.44, mas assim, isso eu falo, Fernando, que o que acontece? Você olha assim, pô, você tem história, tem, cara, mas é legal você falar isso, porque essa turma de hoje, Cara, eu não falo faz assim, ideia, né, você Valdo? tirar o mouse da mão dele, acabou. Agora hoje não precisa nem de mouse, né? É o dedinho, né? É o dedo nervoso. Eu falo com a minha filha, Exatamente. eu tenho a minha filha com 18 anos, eu falo assim, minha filha, é só é o dedinho nervoso, vai para cima, para baixo, para o lado, e aí vai. Impressionante. Evaldo, um ponto que você falou na sua fala e me chamou muito a atenção, você falou que houve dificuldades. Sim, Cara, sim. eu queria que você contasse um pouco de como que foi esse processo, esse início, né? Essas dificuldades, até mesmo para a galera que acompanha o Tecnologia em Curso, entender que nem tudo é flores. Não, Você é precisa uma se caminhada. dedicar, exatamente, uma caminhada. Cara, houve algum momento que você pensou em desistir, ali no momento das dificuldades? Sim, eu vou falar que a oportunidade para desistir não faltou. Principalmente quando eu vim, né, assim, fazendo estágio. Era 6 meses de estágio com possibilidade de renovar. Com 4 meses acabou. E aí, falei assim, pô, acabou o estágio, acabou o dinheiro, e aí? Como é que faz? Assim, não é, eu falo assim, eu tenho assim, o prazer de falar, isso não é vergonha, não é demérito, assim, eu vim para cá morar em República, cara. Quando eu consegui o estágio, eu liguei para o meu irmão, já tinha uns irmãos que moravam aqui, e falei assim, olha, consegui um estágio, mas você vai morar onde? Ah, não sei, cara, eu consegui o estágio, agora onde eu vou morar, eu não sei. E aí, sim,
eram situações que você não conseguia, às vezes, não ter dinheiro para voltar para ver a família no interior, Uhum. sabe? E estudando muito. Você tinha que estudar, assim, que às vezes você não tinha condições, assim, não tinha condições de pagar um cursinho para você fazer um pré-vestibular, você entendeu? E na época que eu comecei, hoje você tem na internet, você tem IA, você tem um monte de coisa que está tudo na mão, Não, hoje a tecnologia né? ela tá mais Está acessível, né, acessível cara? demais. Nós não tínhamos isso. Quando, assim, você tinha que estudar, e era assim, um e-book que era parecia uma bíblia. E detalhe, né? Nada em português, é tudo em inglês. Né? Na época da Rede Novel, pô, quando eu trabalhei no Unibanco, a gente tinha uma Rede Novel que atendia a mesa de captação de bolsa, né? Do banco. E cabo coaxial, que hoje você usa coaxial, usava, né? Coaxial aí em TV, TV a cabo, né? A gente usava isso na rede. Não existia cabo de rede, esse cabo par trançado. Isso apareceu depois. Foi lá na década de 90, ali no início de 90. Eu peguei, sim. Então é legal você acompanhar isso, cara. Você ter viver, ter presenciado isso em tão pouco tempo. Sabe? Em menos de 30 anos, o que evoluiu, o que mudou nessa área, na tecnologia. E eu vou te dizer, você tem que estar muito atento para Muito acompanhar. antenado, né, para Muito poder antenado acompanhar. para acompanhar isso aí, as mudanças. Pô, a internet mesmo, quando mudou, né? A gente tinha aquela internet de escada, não sei se você pegou isso aí, né? Peguei, internet de escada, peguei. O modezinho, conectou, não, sincronizou. Poxa, é muita história, cara. Você falou aí do início dessa sua trajetória, essa parte de tecnologia, de como que era, e até um fato curioso, né, de como que era esse processo, né, dentro do banco, como que eram os disquetes, É, as agências que tinham um HD. Então eu imagino que as outras empresas de outros ramos também era bem parecido. Cara, como você começou nesse processo, eu queria entender um pouquinho de como que era essa tecnologia, como que era a sua rotina, como que era a equipe. Obviamente você ainda não tinha um cargo de gestor, né? Não não. estava na gestão, estava ali no processo de treinamento. Como que era o seu dia a dia trabalhando com essas tecnologias daquela época, cara? Olha, assim, era muita coisa braçal, sabe? Você pega assim, falando de agências, né, do banco, você pegar no centro, ele tinha a agência, a maior agência do banco na Rua Perijós, com o Espírito Santo, que hoje acho que o prédio é ocupado pela prefeitura, parece Belotur, não sei. Você tinha lá 100 caixas. Hoje você vai na agência, você não tem caixa, você entendeu? Mas assim, era um negócio assim, trabalhoso. Você passar cabo, você tinha, assim, era muito manual. Cabo de telefonia. Eu comecei lá no interior de Minas, né, em Divinópolis, comecei lá com PBX. Tinha uma tecnologia chamada KS, que era uma coisa assim, um telefone que você tinha que passar um cabo de 50 pares para conectar um ramal no outro. Hoje você tem um par de fio. E o telefone fixo acabou Não também. existe mais isso, né, Você cara? tem hoje voz sobre IP, assim, hoje não, já tem tempo já, é voz sobre IP, vai junto com o cabo de rede. Então, assim, era uma dificuldade muito grande, cara, muito grande. E hoje eu vejo, assim, que a facilidade, tem muita facilidade, muita informação, mas essa geração mais nova, muitos deles não conseguem aproveitar isso aí, sabe? Porque é uma coisa assim que quer coisa assim de instantâneo, que é tudo pronto, imediato. Então, assim, você tem que saber ali, o bom que a gente viveu esse período, que a gente sabia desde olha, como é que você faz para movimentar o mouse? Pô, não, às vezes não era mouse, você tinha que ter a linha de comando. Não tinha interface Não gráfica, tinha né? interface gráfica, é isso aí, não tinha interface gráfica, era linha de comando, sabe? Então, o que eu brinco hoje, assim, com a turma, os estagiários, né, essa turma mais nova, chega assim, eu falo assim, se eu tirar seu mouse aqui, vê se você consegue trabalhar. Assim, o cara olha assim, pô, mas meu mouse estragou. Eu trabalho sem o mouse, cara, você vai lá com as teclas de atalho, não tem jeito, né? E assim, o Windows mesmo entrou, né, foi depois, antes era DOS, né? E Unix, né? Você está lá com os terminais fósforo verde, ligado com controladoras IBM, putz, é um. Mas foi assim, eu acho que isso tudo, cara, é aprendizado, é bagagem, Sim, bagagem. sabe? Isso eu falo assim, que a gente tem.
Tem algumas empresas que não valorizam essa experiência que tem, essa turma que tem uma experiência legal. Prefere tem uma turma nova que quer dar um resultado rápido, tá, mas assim, não tem compromisso. Essa turma não tem a pegada de dizer assim, olha, vamos ficar aqui, vamos virar a noite aqui, vamos virar. Pô, eu já trabalhei fazendo projetos de ficar quase 40 horas virados sem dormir, direto. Hoje a galera... Você fala com o cara hoje assim, tem que ficar aqui 2 horas a mais aqui pra gente fazer um trabalho. Não, Cara, dá esquece. pra ficar para amanhã? Esquece, é. Entendeu? Pode ser na segunda. Evaldo, um ponto que me chama a atenção, né, na sua fala, nesse seu processo de amadurecimento dentro da tecnologia, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: quais foram os conhecimentos ou habilidade que você precisou desenvolver para se destacar como um profissional de TI? Você começou ali fazendo estágio, passou por algumas empresas, falou um pouco aí da sua rotina, né, as tecnologias que tinha acessível ali naquele momento. Para você, o que foi importante, o que foi interessante ali para o seu desenvolvimento, para se destacar como um profissional de TI? Você estava no início da sua carreira, obviamente. Sim. Eu acho que não só no início, tá, Fernando? Eu acho que sim, o dia a dia do profissional, o profissional de TI, ou em qualquer área, né? Acho que na nossa área, vamos falar de TI, que nós somos tá no nosso DNA aqui, tá no nosso dia a dia, né? Você tem que ter um objetivo na vida, sabe? E eu acho que você tem que ter uma meta, seja pessoal, seja profissional, você tem que ter uma meta. Concordo. Se você não tiver uma meta, cara, não faz sentido. Como eu falei no início, quando eu vim para cá, eu falei assim, cara, eu só volto para o interior quando eu ser um profissional respeitado, um profissional capacitado e ser alguém na vida. Eu não vou voltar. Oportunidades não faltaram. Até mesmo assim, quando eu estava aqui, quando eu fiquei, alguns momentos você sai de uma empresa ou outra, fica dizendo, o pessoal, Evaldo, volta para cá e tal. Eu disse, não, cara, não dá. Meu trabalho é aqui, eu quero continuar aqui. E eu acho que a gente tem que desenvolver, assim, a liderança, eu acho que, assim, uma coisa que eu desenvolvi bastante nisso, porque mesmo lá atrás, quando eu estava fazendo ainda, lá no interior, fazendo curso técnico, já trabalhando, né, na área, e quando eu fui sair de lá fazer um estágio, eu lembro direitinho que o meu gestor falou assim, Evaldo, mas você já está liderando uma turma aqui. Isso eu estava fazendo estágio, né? Aliás, estava fazendo curso técnico ainda, eu nem tinha formado no técnico em eletrônica. Você vai liderar aqui a turma aqui, pegar uma área de implantação aqui. Então, desde cedo começou esse Sim. processo de liderança. Então assim, eu acho que isso está em mim, cara. Eu sempre eu sou incomodado, assim, fico inquieto com as coisas. Eu não gosto de ficar parado, sabe? Curioso. Qualquer área, assim, eu gosto, até fugir um pouco aqui, né? Assim, gosto muito de tecnologia, mas final de semana eu gosto de ficar mexendo ali na cozinha, fazer alguma coisa com a minha família ou com os amigos. Cara. Então, assim, eu não sou um chefe, um masterchef, não sou um chefe de cozinha, mas eu gosto de fazer umas coisas diferentes, fazer um churrasquinho e tal. Então, Dá assim, para enganar. Dá, engana. Então, assim, a curiosidade, e eu falei, isso tem objetivo, sabe? A gente tem que ter metas na vida pra gente fazer. E aí você vai correndo atrás dessas metas. Tá? Agora, assim, eu acho que o ponto forte que eu te desenvolvi bastante em todas as empresas que eu passei foi liderança. Legal. Tá? Sempre liderei, mesmo assim, não estando, antes de estar em cargo de gestão, de liderança, eu já era líder de equipe, sabe? Eu lembro, assim, quando você falando assim, eu falo muito de Unibanco, tem outras empresas, outra empresa que a gente talvez não vai falar aí mais adiante aí, que é a Itambé, Sim. que foi onde eu fiquei mais tempo. Né? Tem algumas perguntas aqui, nós vamos... Vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Eu imaginei. Mas continua. Mas eu lembro, assim, na época, assim, olha para você ver, hoje você fala assim, falando de Unibanco, acho que não tem nada a ver, né? Assim, mas não, fica tranquilo. Se o pessoal falar que eu estou fazendo propaganda, até vai querer patrocinar a gente, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Continua, Evaldo. Mas eu lembro, assim, na década de 90, né, quando eu estava no Unibanco, surgiu o Unibanco 30 Horas. Foi aquele marketing, né? O Unibanco 30 Horas, ele tinha uma sala toda, assim, um estúdio, onde ficavam pessoas, né, atrás ali naquele estúdio. Quando você se aproximava de um equipamento lá embaixo, na sala, isso foi na Savassi, era a agência de pé da Praça Savassi ali. Eu não sei se existe essa agência ainda. Mas a primeira agência do Unibanco 30 Horas em Belo Horizonte foi lá. E eu estava lá para acompanhar essa obra e fazer isso funcionar. Que legal, cara. Então, assim, isso... tem tempos isso. Cara, eu quero entender o que tem de tecnologia
nesse processo. Agora, é uma curiosidade, isso nem tá na nossa pauta, a gente não ia falar nem de Unibanco, mas eu tô curioso, cara, fiquei curioso, cara. Mas assim, Me conta um pouquinho desse processo lá, é cara. curioso, assim, porque na época era uma puta tecnologia, né? Sim, Assim, você chegar, já TV lá de, sei lá, de 30 polegadas, sei lá, é enorme a TV. Você chega, o cara aproximava assim, no caixa, no caixa eletrônico, né? Naquela sala onde você de autoatendimento, você chegava, aparecia uma mulher maravilhosa na sua frente, olha, o que eu posso te ajudar? E assim, mas lá atrás, assim, não é a gravação, era ao vivo. sério Era isso, ao cara? vivo, cara. Você pegava o telefone, você já caía na central de atendimento, mas assim, a central estava lá em cima, era uma central exclusiva. Foi feito tipo assim, um mezanino onde ficava essa galera nesse estúdio Para poder lá, fazer esse fazer o atendimento atendimento personalizado para o cliente, personalizado. sabe? Então, assim, foi um marketing enorme. Então, assim, eu lembro que a propaganda na época era assim, era 24 horas, o Unibanco era 24 horas desculpa, eu estou fazendo propaganda do Unibanco, Fica à vontade, né? cara. É a sua É experiência, é experiência, legal né? escutar Assim, isso, fica à e vontade. é onde eu me senti assim, a formação minha técnica, né, e acadêmica foi nesse período ali que foi muito, muito importante na minha vida. Então, assim, é, era uma coisa assim que eles falam assim, olha, a Unibanco é 24 horas em casa e mais 6 na agência, então por isso que é 30 horas. Então, assim, aí foi aquele negócio assim que eu participei assim, desse movimento lá, dessa obra, desse projeto, que foi assim, pioneiro aqui. Foi a primeira agência, na época, foi a primeira agência aqui em Minas, né, com essa tecnologia. E eu Legal isso. estava lá, como técnico ainda, Legal. entendeu? E tinha outros colegas, nós tínhamos uma equipe lá de mais de 10 pessoas, e eu fui escolhido para ficar isso. E quando depois também, né, a gente, assim, falando de liderança, quando o Unibanco comprou o Banco Nacional, eu fui a pessoa aqui de Belo Horizonte que foi assim, ó, vai para dentro, a minha gerente falou assim, olha, você vai para dentro do Banco Nacional e vai acompanhar lá para você pegar, entender como é que é os processos lá, para depois você a gente absorver Cara, isso. que legal isso, cara. Então, assim, eu falo que essa questão de liderança já tem tempo, já é assim, já é nativo, sabe? Legal. E é só que foi desenvolvendo, né? Eu fui desenvolvendo isso e hoje estamos aí liderei já grandes equipes e continuo liderando, sabe? Que bacana, Evaldo, que bacana. Nessa sua fala, onde você fala dessa sua experiência, né, no banco, né, na área financeira, É, eu percebo que foi um grande projeto, sim, que você estava motivado, onde você aprendeu muito. E falando ali de tecnologia e liderança, eu queria entender do seu lado o seguinte: você, inclusive, no início da sua fala, você mencionou uma pessoa que te ajudou muito, né? Um mentor, vamos dizer assim. sim, Ele tinha a experiência e você vinha ali com o conhecimento que você estava adquirindo ali sim. na universidade. Cara, como que era essa comunicação, né, com esse líder, com esse mentor, com essa pessoa que te apoiou no início da sua trajetória? Eu estou te fazendo essa pergunta porque você já falou de um projeto que te ajudou no processo de liderança. Sim. Mas teve uma pessoa por trás de tudo isso que foi uma pessoa que você comentou ali no início. Isso Fale foi. um pouquinho sobre isso. Esse amigo, né, assim, já tem muitos anos, né, ele me ajudou muito no início da minha carreira, né, eu falei assim, lá quando eu estava ainda fazendo o curso técnico, e, e assim, eu falo assim que amigos a gente tem, amigos de verdade são poucos, né, então assim, você pode passar um ano, pode passar meses sem falar com a pessoa, mas você conversa com ela, é como se tivesse começado ontem, né. Então, assim, assim, eu acho que não foi só ele, né? Teve outras pessoas também que me orientaram. Então, assim, eu sou de uma família que eu sou o segundo mais novo, né, na escala aí. Meus irmãos me ajudaram muito também, sabe? Então teve um apoio muito grande da Teve. família, né, Evaldo? Assim, como eu era mais novo, assim, quando eu vim para Belo Horizonte, eu tinha dois irmãos que moravam aqui já e me ajudaram, né? Assim, me apoiaram aí. Mas, assim, é aquele negócio, assim, olha, eu vou te apoiar, Fernando. Assim, ó, o apoio aqui, eu vou te dar um suporte, mas assim, você que resolve. A vida é sua, você que tem que fazer suas escolhas e assumir as suas escolhas, tá certo? Então, dava um suporte, mas assim, a gente é, tinha que caminhar sozinho, porque assim, a vida não foi fácil, não é, e eu imagino assim, que por mais que a gente já tenha trabalhado bastante e tudo, vai continuar não sendo fácil, porque os desafios são diferentes, né? Cada momento é um desafio diferente e a gente tem que estar preparado para isso aí, sabe? Mas
Assim, é muito importante esse suporte que você tem, tá? Que eu tive, né, assim, com irmãos mais velhos, com esse amigo que me apoiou logo no início, ele já me deu uma direcionada e eu nunca esqueço disso. Falei assim, cara, você é o cara, Legal, entendeu? Evaldo. E hoje ele, assim, conversa com ele, assim, pô, Evaldo, você foi bem. Assim, cara, fui, mas sim, sabe aquela história quando você vai plantar uma semente? Você tem que adubar, você tem que preparar bem a terra ali, para que ela cresça forte e dê bons frutos. Então, acho que ele me ajudou nisso aí. Lá no início da minha carreira, ele me preparou, me mostrou, falou assim, olha, tem o certo, tem o errado. Tem o fácil e tem o difícil. Nem sempre o fácil é o melhor. E isso a vida mostrou. Não só a vida pessoal, como a vida profissional. E a gente Legal, sabe disso, que legal, né? cara. Tá? Legal. Então, assim, é gratificante olhar para o passado, olhar para trás e falar assim, olha, você busca os ensinamentos lá de trás, isso é muito, muito legal, cara. Uma coisa que a minha esposa fala muito é nesse processo de quando a gente recebe um apoio, É, é ser grato. Então, na é, sua fala, eu percebo que existe essa sim, gratidão pelas pessoas que te apoiaram. Cara, sim. legal, legal. E esse apoio continua, né? Assim, eu tenho hoje muita gratidão também com a minha esposa. Cara, o apoio da família é Nossa, fundamental, né, a Evaldo? esposa é maravilhosa, ela sempre apoia, né? Assim, é aquele negócio, né? Quando você está lá, a gente já está há quase 24 anos casados, né? Legal isso, cara. Mas assim, tem próximo de 30 que nós estamos juntos. Que legal, cara. Então, assim, é muito legal, assim, que quando você fala lá na igreja, lá, né, você está na frente do padre ali, e fala assim, olha, é na alegria, na tristeza, na dificuldade, eu não sei. Então, assim, isso a gente segue, assim, Cara, que segue a bonito, risco, cara. cara, segue a risco, sabe? E não falar assim, fala que a gente tem momentos, fala que tá com, a gente sempre teve momentos bons na vida profissional, não, você sabe disso, Sim. né? A gente tem as dificuldades aí, mas estão sempre juntos, cara. Então, esse apoio que você falou é fundamental. É dos amigos, que são amigos de verdade, Sim. né? Nos momentos, era a família, assim, eu falei, meus irmãos, amigos, né? Amigos, eu sou muito grato também a pessoa, né, que abriu as portas, aqui, quando eu Sim. fui fazer um estágio aqui, ele abriu a porta, falou assim, cara, eu vou fazer o seguinte, Evaldo, eu vou te abrir a porta aqui, mas daí para frente é com você. Assim, Vai, voa. aí, falei assim, cara, você não vai decepcionar. Isso aí. Eu lembro de assim, você não vai decepcionar. E quando você chega no interior, assim, eu fazendo a entrevista, desculpa, Vai mas lá, vai lá, vai lá. fazendo a entrevista com o engenheiro, né, que era o meu gerente na época do estágio, ele chegou, colocou um aparelho assim, não sei se você conhece, um multímetro, né, um aparelho de fazer medição, né? Ele virou e falou assim, cara, assim, você é do interior, né, um capial, né, você não tem conhecimento, tal. Aí veio que tirar onda com cima de mim, né? Eu falei assim, tá bom, eu sempre fui muito respeitador, né? Profissional, ético, né? E maior respeito. Eu falei assim, olha, você sabe usar um multímetro digital? Eu falei assim, olha, vou te falar uma coisa. Na escola, no colégio que eu estudei, a gente não tinha multímetro digital, tinha analógico, que você tinha que ficar, aí você tem que ver lá o ponteirinho mexendo, fazer os cálculos ali e tal, para ver qual que é a resistência, qual que é o valor, a tensão que está ali, a corrente. Mas eu vou te dizer, não tenho dificuldade de usar esse aparelho. Não vejo eu tendo dificuldade de usar um digital, porque eu uso analógico e faço Muito mais complexo. mais complexo do que um digital. O digital eu vou colocar na escala que preciso, se eu vou medir corrente, eu tenho uma escala, se eu vou medir tensão é outra, e vai me dar o resultado no display aí. O cara virou assim, tá bom. Esse cara é bom. Então, assim, cara, eu fazendo estágio, eu fui fazer um atendimento com menos de um mês, deu um problema numa agência e falou assim, Evaldo, não tem nenhum técnico aqui, você vai ter que ir lá resolver. A agência está parada, quase 10 horas da manhã, e tem que abrir a agência. Eu falei assim, tá, mas eu não tenho como resolver isso. Não, mas você vai resolver. Eu sei que você vai dar conta de resolver. Cheguei na agência, o gerente olhou, quem veio com você? Que eu já conheci, já estava, né? Qual o técnico que veio com você hoje, Evaldo? Eu falei assim, só eu. Ele olhou assim, você vai conseguir resolver assim? Daqui a pouco eu te falo. Deixa eu olhar o primeiro problema. Porque assim, você não pode dar respostas, sim, eu não sou de dar respostas antes de
analisar. Eu prefiro analisar assim, deixa eu... Cara, menos de meia hora já resolvido. Ele falou assim, eu achei que você não ia conseguir. Ele chegou para mim depois e falou assim, eu achei que você não ia conseguir resolver. Eu, assim, pois é, mas resolveu. Tá legal? Vou acompanhar aqui mais um tempo. Vamos trabalhar. Então, legal. cara, assim, isso eu tenho, assim, muito, muito legal isso, sabe? Assim, parece coisa pequena, sabe, Fernando? Mas, assim, são coisas que marcam na vida profissional. E daí, cara, eu segui. Que legal, Evaldo. Segui na vida, sabe? Que legal, que legal. Doutor, quero entender como que foi o convite para chegar ali na Itambé, né? Aí também. Uma marca Putz. muito conhecida, né? Eu te acompanho no seu LinkedIn. Eu olhei assim, ó, que legal, cara. O cara construiu uma jornada, né? Foram o quê? 20 anos? 20 anos. Vamos falar mais preciso. Foram 20 anos e 5 meses. É mesmo? Os dias eu não vou te falar, não, porque foi 20 anos e 5 meses. Foi uma vida, cara. Foi uma vida. Cara, me conta Uma como é que vida. foi o convite para chegar lá. É, Eu quero entender essa jornada aí, cara. Inclusive, a gente tem que falar para essa galera hoje, porque a gente vê muito, a pessoa fica 6 meses, um ano, fica tem rodando isso. muito e às vezes, é claro que o mercado mudou muito, tá? Eu Sim. respeito isso, né? Tem pessoas que ficam ali 1, 2, 3 anos e acaba voando para outros projetos por N motivos, mas você, né, tem outros amigos nossos, né? O Nassau, por exemplo, eu já entrevistei ele, né, da PUC Minas. Ele está há bastante tempo, né, na PUC. Enfim, outros tem grandes profissionais estão há bastante tempo e desenvolvendo um grande trabalho, um trabalho excepcional. Eu queria entender como que foi essa sua trajetória lá na Itambé. Fala um pouco para nós. Pô, legal. Você mexeu num ponto também que, assim, igual eu falei muito aí de banco, tudo assim, tinha uma paixão no banco, né? Mas também foi da paixão, cara. É mesmo, cara? Foi. Paixão à primeira vista? É quase isso, porque assim, como a gente vem no interior, assim, meu pai Como é que é o nome da sua esposa? é Maria Carolina, mas vamos falar Carol. Carol, é uma paixão técnica dele, tá? Mas você continua sendo o amor da vida dele. Um beijo pra vocês aí, tá? E não esqueça da Camila, né? Camila, sua filha. Minha filha. Beijão pra você, Camila, tá Se bom? Se você me arruma o problema. Né? Não, então já falei pros amores da sua vida aí. Sim, sim. Depois você vai poder mandar um beijo pra elas, enfim, pode Legal. ficar tranquilo. Bacana. Poderia ter trazido elas aqui, pô. Tem Ué, espaço pra elas. assim, eu te falei, ontem foi Teve um evento o da sua evento da minha filha, filha, né? encerramento do ensino médio, aí foi uma cerimônia muito bacana, foi mais de 3 horas de cerimônia, então ela estava bem cansada, chegamos em casa, era quase 2 horas da manhã, sabe? E ela está meio cansadinha hoje, mas Daqui a pouco você vai poder aproveitar. mandar um beijo para elas, um abraço Assim. para elas, que elas vão curtir o conteúdo que a gente está gravando aqui. Não, você Cara, e também, vamos lá, também foi um outro marco aí na minha vida aí, muito interessante. Você falou bem aí, assim, hoje o pessoal tem uma cultura de talvez ficar pouco tempo na empresa, né? E eu não sei se você fala assim, você está com a visão meio, sei lá, antiquada, ultrapassada, mas eu acho que a minha visão é o seguinte, não é isso, não é ser ultrapassado, eu acho que você não pode ficar parado. Uma coisa que, quando eu cheguei na Itambé, até falo assim, quando eu saí do banco, né, eu passei pela Telemig celular também. área financeira, não, telecom, telecom, e eu fui para lá, assim, só um parênteses aí, rápido, a Telemig estava montando um call center aqui aqui em Belo Horizonte, eu fui acompanhar a obra de infraestrutura e fiquei dentro do call center, no data center do call center, lá tinha, sei lá, acho que 1.500 posições de atendimento. Assim, então, assim, foi da Telemig que eu saí da Telemig para ir para Itambé. E curioso, falando de Telemig, porque na época eu fui para Itambé, que a CCPR, né, que é a cooperativa, que foi a fundadora também, que também sempre era o nome fantasia, né, da cooperativa. Um colega que trabalhava comigo, ele falou assim, Valdo, a gente estava assim, a Telemig ela tinha comprado a Amazônia Celular e estava num processo nos anos 2000, né, no início de 2000, a gente tinha acabado de passar o bug do milênio, que foi aquela confusão toda, aquela expectativa que vai acontecer, não vai. Acabou que nós fizemos
foi todo um trabalho que foi todo feito. Um movimento, O movimento chegou na frente, cara, o que aconteceu? Virou para o dia primeiro, aconteceu nada. Podemos abrir o champanhe, vamos. Mas foi bom. Aí, então, assim, ele chegou para você, você está querendo mudar aí e tal, tem oportunidade que não tem algo que eu estava fazendo, acho que uma pós, acho que na UFMG, aí o pessoal comentou, isso aí não tinha, o LinkedIn não era tão divulgado ainda na época, né? Mas era contatos mesmo, né? Eu falei assim, olha, tem uma oportunidade aqui na Itambé, aqui. Eu falei assim, peraí, deixa eu ver. E aí, falando assim, como eu vim no interior, meu pai, ele tinha lá uma fazendinha, que tirava leite, né? E assim, nas férias, eu passava lá, ia lá, ficava... Então, você fazia... Assim, eu sou apaixonado com o interior, com terra, com... Que legal, sabe? E aí, eu falei assim, eu trabalhava no centro de Belo Horizonte, passava ali no viaduto ali de Santa Teresa, olhava assim, pô, Itambé, legal, parece que deve ser bom trabalhar ali. E aí, foi nessa coisa. Quando surgiu esse meu colega, falou assim, olha, tem uma oportunidade assim, deixa eu ver então o que é. E fui, fiz a entrevista e tal, e fiquei em segundo colocado. Porque teve um cara que entrou, um outro analista que fez o processo, eu nem sabia, né? Ele passou, ele ficou, foi aprovado e eu fiquei em segundo. Então, tive o retorno do RH, falou assim, olha, você não passou, não. Tá bom, beleza. Eu estava recém-casado. Eu tinha casado em janeiro, e isso aconteceu o processo foi em maio, parece. Aí passou uns 15 dias, a minha me ligou assim, você tem interesse ainda na vaga? Eu falei assim, eu tenho. Mas não tinha como. Não, é porque o analista que entrou, que foi aprovado, ele ficou 15 dias só e foi embora. Foi um negócio curioso. Eu falei assim, tá bom. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, olha, você tem que ficar pelo menos 16 dias, tá? A recrutadora falou assim, você tem que ficar pelo menos 16 dias. Por quê? Porque o outro até então eu não sabia, né, que ele tinha ficado 15 dias. Porque o outro que estava no seu lugar, que estava aqui antes, ele ficou só 15 dias. Então você tem que me deixar pelo menos ficar 16, porque senão vai ficar mal para mim. Eu vou perder aqui no meu KPI aqui, eu vou perder. Então, assim, comecei lá como analista, né? Por isso eu falei, assim, o fato de você ficar muito tempo na empresa não quer dizer que você está acomodado. E isso aconteceu comigo. Assim, eu não fiquei acomodado na empresa. Eu não entrei como analista e saí da empresa como analista. Então, eu entrei na empresa como analista de suporte, passei a coordenação de suporte em infraestrutura e cheguei a gerente de infraestrutura da Lactalis Brasil, que eu vou chegar lá na frente. Sim, quero entender esse processo aí. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, a gente já tinha, na época, é curioso, eu fico entregando a minha idade aqui, mas não tem problema não. Eu falo que assim, não é a gente ficar, não é ficar velho, é experiência, justamente. Eu falo muito assim, é experiência, cara. Isso aí, cara. Experiência eu aprendo com você, cara. Entendeu? É experiência. Eu falo assim, eles não ficam velhos. Não tô falando que eu sou novinho não, tá? Mas assim, também não quero entregar minha idade aqui não, mas... Evaldo, eu aprendo com você, te acompanho aí nos eventos que a gente participa, então te admiro muito como líder. Obrigado. Eu falo assim, eu sempre trago com o espelho meu pai, sabe? Meu pai foi um espelho, um cara assim, que não teve oportunidade acadêmica, né, de formação acadêmica, mas assim, era um cara fora da curva. E eu sempre trago como o meu espelho, assim, ele faleceu com quase 94 anos e jovem, a cabeça jovem. Ele tem 24 anos que nós estamos sem ele aqui. Então, assim, você tem ideia, assim, ele teria lá com seus 120 anos por aqui, se estivesse aqui, né? E a cabeça bem à frente da época cara, dele. E hoje não tem isso, né, Valdo? Nossa. Hoje não tem isso, cara. Então, assim, é demais, sabe? Então, assim, voltando aqui a CCPR, né? A CCPR. Então, assim, a CCPR também, eu cheguei lá como analista, e eu lembro que foi em junho que eu entrei. E aí foi aquela tensão toda, assim, pô, você está recém-casado, tem 6 meses de casado, vai mudar de emprego e tal. Eu falei assim, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que caminhar, não posso ficar parado, eu sou inquieto. E lá aconteceram umas coisas curiosas também, sabe, assim, que eu entrei em junho, e em setembro, o meu gerente falou assim, olha, você tem aqui então um projeto aqui, que a gente tem
a automação de força de vendas tinha uns pockets, né, com linha de escada, você tinha um modem para você conectar no aparelho, colocar na linha de escada e tal, e isso tinha uma central acho que, se não me engano, da IBM, isso na época, acho que era IBM, que recebia todos esses dados, transmitia para essa caixa postal e aí depois você baixava isso no sistema aqui. Cara, era uma loucura. Aí eu falei assim, não, vamos mudar isso aí, estava com um projeto lá meio que, meu falei assim, olha, você tem que mudar isso aqui porque está ficando caro isso, nós temos que mudar uma solução, colocar uma solução melhor. E aí eu falei assim, tá bom, vamos buscar aí uma solução melhor e trazer para dentro de casa. Apresentei isso para o meu gerente na época, o CIO na época, o diretor de TI ele virou assim, chamou, assim, um pequenininho, eu tenho contato com ele até hoje, Gustavo, gente boa pra caramba, Gustavo Coutinho. Ele virou e falou assim, você sabe com esse projeto, você tem certeza que isso vai funcionar, cara? Porque a proposta minha era internalizar, trazer uma solução melhor para dentro de casa, com a redução de custo de 90%, estimado. Cara, que loucura. Ele falou assim, você está ficando doido, menino? Você não tem nem 6 meses, cara. Você nem passou o período de experiência ainda, você está aqui me propondo uma situação dessa. Você sabe o que é isso aí? Você está mexendo com o dinheiro da empresa, é onde entra o dinheiro da empresa. Eu falei assim, eu sei disso. E sabe, se parece, a empresa não vai faturar. Eu falei assim, eu sei, mas pode acreditar que vai funcionar. Foi audacioso. Isso, sempre assim. Eu sempre fui assim. Eu gosto de desafios. É isso aí, cara. Eu gosto de desafios, que legal. sabe? Minha vida sempre foi isso aí, foi movida a isso, a vida profissional, que legal, pessoal. E foram poucos desafios, não, foram muitos. Né? Acho que quanto maior o desafio, mais eu fico motivado. Isso é combustível para mim, é combustível. E aí foi, cara, fizemos um projeto, assim, eu consegui a redução quase 95%. Ele chegou e falou assim, pô, parabéns. Depois de tudo implantado, tudo certinho, rodando, ele virou e falou assim, eu pensei que não ia rodar. Eu fiquei preocupado. Assim, pois é, Gustavo, mas rodou. E está funcionando. E daí, cara, foi só voar. Cara, foi só voar. Você mencionou aí desses projetos, inclusive falou que foram vários projetos de sucesso, eu imagino que foram grandes, né? Que inclusive fortaleceram ali a sua carreira, né? O seu profissional. Cara, chegou ali no nível de gestão. E aí? Pegou ali cargos de coordenação? Foi. Porque o gerente, ele deixa, né, de ser aquele cara mais hands-on, né? Aquele cara mão na massa, e passa a ocupar uma cadeira mais estratégica. Eu queria entender como que foi essa virada de chave para você. Um cara bem hands-on, um cara bem mão na massa, inquieto, que sempre, né, estava ali na frente ali dos desafios. Como que foi isso para você? Olha, agora essa é a sua cadeira aqui de C-Level aqui, você precisa sentar, onde você vai fazer a tradução da tecnologia para o negócio, para o board. E aí, como é que foi isso, cara? Como que foi na mente? Até chegar lá, né? Até chegar, ainda tive outros grandes projetos, que foi implantação de todo o projeto de rede, 2 fábricas novas, né? Simultâneas, uma em Uberlândia e em Goiânia. Legal isso, em 2004, 2005, eu fiquei praticamente direto nessa ponte aí, né? Goiânia, Uberlândia, Belo Horizonte e tal. Depois lá, só um pouquinho antes disso aí, de pegar, você entender a trajetória. Em 2008, eu falei assim, a Itambé, por mais que era uma empresa que fabricava, né, ela captava leite e fabricava derivados, né? A tecnologia dela era assim, a gente tinha o prazer de ter tecnologia de ponta, cara. E em 2008, aí eu estou falando, né? 2008, o nosso diretor falou assim, olha, nós precisamos de colocar ele fez todo um estudo lá de análise de risco, que um data center que era bem precário, precisava de modernizar e colocar um data center de contingência. E aí o Evaldo estava à frente desse projeto de novo. Que legal, cara. Que foi case também do fabricante. Sério? Então, assim, a topologia que foi montada, a arquitetura que eu montei, foi case do fabricante. A gente tinha era como se fosse uma extensão do data center principal com de contingência, ligados com fibra apagada. Nós estamos falando aqui de telecom, né? Estou numa empresa o pessoal que você conhece, a turma de telecom aí. Então, assim, isso aí eu gosto muito dessa área também de telecom, que foi o meu início ali, né? Então, assim, para esse desafio, então, assim, data center de contingência lá em 2008, então, 2009, final de 2009, surgiu uma oportunidade de coordenação, né?
que o nosso diretor saiu, aí o meu gerente foi para a cadeira dele, e aí surgiu a vaga de coordenação lá da infraestrutura. E ele tinha ficado já um tempo já interino, e a área de suporte, infra, estava meio que abandonada, assim, entre aspas. Ele não estava conseguindo cuidar dos dois. Eu falei assim, olha, Sim. aí ele veio assim, Valdo, você quer participar do processo? Porque assim, não é quer dizer que tem a vaga, tem a cadeira vazia, ô Fernando, vem cá, você ocupa essa cadeira. Não, não tem isso não. Teve que participar de todo um processo, dentro, né, um processo interno, onde teve outros concorrentes também, né, da empresa. E aí o Evaldo conseguiu. Isso foi final de 2009, e a empresa estava mudando também o RP. Uhum. E qual foi o desafio? Primeiro, tinha que colocar a equipe no trilho, porque estava todo mundo já desmotivado, Aham. estava aquela, assim, não tinha um líder, né, direto ali. E aí o meu gerente falou assim, olha, Valdo, você tem o seguinte, tem um desafio aí então já que você passou no processo, tal, o seu desafio é o seguinte, nós estamos trocando o RP, nós estamos passando para o SAP, vamos comprar o SAP. O projeto começa em março, isso era dezembro. Você vai ser, vamos dizer, vai assumir a cadeira a partir de fevereiro. Mas antes disso você vai trabalhar, porque eu vou sair de férias em janeiro, mas eu quero que você já vai trabalhando na aquisição dos equipamentos, que eu tinha que comprar equipamento, storage, tinha que comprar servidor, porque a consultoria ela vai começar em março. Aí você tem que estar comprar Com a os equipamentos, infraestrutura pronta? tem que comprar os equipamentos e deixar eles instalados, prontos para a consultoria chegar e já instalar o ambiente de desenvolvimento. Foi assim, bacana. Por isso eu te falo, desafio para mim, cara, é combustível. Assim, ok, vamos embora. E assim foi. Negociando, já começando com os fabricantes, né, até os fornecedores de equipamentos. Falei assim, olha, vamos junto com a área de suprimentos, vão negociar, mas assim, a entrega tem que ser até final de janeiro. Se não for isso em dezembro, se não entregar final de janeiro, acabou. Você não, sem chance. Eu vou pegar outro. Conseguindo. Chegou o equipamento, final de janeiro, instalamos em fevereiro, e aí esse projeto nós ficamos, tinha que, aquela história, você está um olho no gato e o outro na frigideira ali, né? Porque o time chegou, esse time de projeto chegou um momento que entre key user e consultores tinha mais de 200 pessoas, e não tinha espaço para colocar isso aí. Sério, Então, cara? assim, foi uma loucura, cara. Loucura. Assim, eu ter que cuidar da gestão da área, liderar a área, cuidar do projeto, liderar o projeto, alocar pessoas para estar, locar, né, no espaço físico, foi dentro ali na floresta, ali num prédio, hoje a gente chama de prédio velho, hoje na verdade a CPR que está lá. E, então, assim, equilibrar isso aí não foi fácil. Mas aí eu te falo assim, o que é o legal? Primeiro, acho que eu tenho uns pontos fortes meu, que é a resiliência. Legal isso. Eu tenho, assim, eu sou muito resiliente, Uhum. sabe? E a questão da liderança, sabe? Porque eu desenvolvi muito essa questão de liderança, assim, e eu chamei o time e falei assim, pessoal, isso é nosso. E vamos para cima. Temos que fazer isso acontecer. Então, assim, é o que eu comentei antes. Acho que assim, você tem que ter objetivo, você tem que ter meta e ter muita vontade, cara. Legal isso. O conhecimento, isso aí é básico. Se você não tiver conhecimento e está sempre atualizando, você não vai conseguir. Não adianta você ter meta, você ter vontade, que não vai conseguir também. Legal, legal. Entendeu? Evaldo, avançando aqui com o nosso bate-papo, inclusive o nosso tempo já está até Pô, aqui. desculpa aí que eu falo Não. muito, né, cara? Cara, é como eu te falei, deixar a conversa fluir, é um bate-papo leve mesmo. Você hoje atuando, né, na indústria, né, de alimentos hoje. Eu sei que tem muita automação, dados, sistemas integrados, IoT. Queria, cara, que você fizesse um paralelo aí desse processo de transformação digital na indústria, que inclusive é o nosso tema, né? Sim, Falar de transformação digital na indústria. é, Esses 20 anos numa indústria, e hoje também, eu quero falar rapidamente também, ó, nesse projeto novo,
quase 3 anos, né, se eu não me engano. Sim, tá quase 3. Eu quero entender isso também, mas não sei se eu posso dizer o mesmo segmento, até me corrija se eu estiver errado, mas eu queria entender eu queria que você fizesse um paralelo, cara. Como que é a tecnologia desses ambientes? Eu tô te fazendo essa pergunta porque hoje eu trabalho, né, num clube de futebol. Sim. Um abraço aí aos meus amigos americanos, né? Mas eu queria que você falasse para nós aqui, de forma resumida, essa parte de transformação digital na indústria, focado mesmo aí no seu mercado de atuação. Inclusive, pode falar também, já emendando aí desse projeto novo, tá, que você está desenvolvendo. Olha, eu vejo assim, a parte de transformação, a gente tem assim, as empresas, principalmente a indústria, Uhum, assim, ela tem, eu falo muito assim, a TA, né, que é a tecnologia da automação com a TI, a tecnologia da informação, assim, hoje é difícil tá separando isso, sabe? Porque na época assim, eu estava na Itambé, lá no início, a rede de TA era muito, assim, proprietária, vamos dizer assim, a rede industrial mesmo, sabe? uhum. Que não conversava com a TI. E hoje não tem isso mais, não tem jeito. Elas estão Estão integradas. integrados. Só que assim, existe tem tem que ter uma preocupação muito grande. Assim, eu preocupo muito na parte de segurança, sabe? E às vezes você até encontra algumas dificuldades, né, dentro das empresas para implantar isso aí, para ficar colocando isso redondo, né? Assim, que ele fala que segurança, por mais que você faça muito bem feito, tem um ambiente seguro, você ainda não está seguro. Não existe segurança 100%. E automação de indústria, ATA, o pessoal não tem muito essa visão de preocupação, né, com isso. E eu assim, nesse período que eu fiquei dentro da Itambé, nós passamos por muito, assim, às vezes pequenas ações que hoje você vê que era assim, no nosso dia a dia, que você vê assim, pô, era uma transformação. Pô, a gente fez, vamos citar algumas coisas assim, uma questão de impressão retida. Você mandar a impressão e você ter que ir lá para liberar ela, né? Coisa besta. Mas assim, um tempo atrás, isso, cara, ficava aquele monte de papel É, lá. desperdício. Desperdício de papel. Talvez um documento ali que sigiloso não Sigilo, era. também. É um Né? processo simples, mas tem uma implicação muito grande, né, Val? Assim, eu falo assim, a transformação, quando você fala de transformação digital, o pessoal acha que tem que fazer um negócio big, né, extraordinário. Não, É IA cara. para tudo quanto é lado? Então, assim, são pequenas ações que a hora que você vê, assim, eu acho que assim, são pequenas ações que geram um resultado grande, Gostei disso. sabe? É isso que é a minha visão. Você tem que ter, são pequenas ações que vai te gerar um resultado, vai te gerar um benefício para a empresa grande. É isso. Não adianta ficar. E outra que eu falo muito é o seguinte: você vai fazer uma edificação. Eu tentei engenharia, mas foi elétrica, né? Acabou que ainda bem que eu vim para a TI, que adorei e continuo até hoje, né? Quando você vai fazer uma construção, você não começa pelo telhado. Você não começa pelo acabamento. É a base. É a base. Se tiver uma base sólida, uma base Muito bem bem feita, estruturada. você pode subir andares, fazer um telhado bacana, fazer um acabamento bacana, tudo. Mas se não tiver uma base bem feita, cara, não resolve, não adianta. Então, assim, eu vejo que hoje o pessoal fala muito em IA, tal, assim, até mesmo lá atrás, quando a internet, né, falando de internet de escada, depois virou a internet, né, com cabo e tudo, teve essa revolução toda da internet. Eu, assim, a gente vive hoje nessa transformação também, junto com a IA, mas eu pergunto para você, Fernando, você tá usando IA? Aí você fala assim, não, estou usando, mas qual que é o benefício, qual que é o ganho que você está tendo, qual é o resultado que você está tendo com a IA? O Não cara é? tropeça Tá? para responder isso. Então, assim, você tem que ter um resultado que te dá benefício para a empresa, que te dá resultado na empresa, que te alavanque o negócio. Agora você fala assim, eu estou usando IA, beleza, estou usando aqui, e eu vejo assim, desculpa até o pessoal, a minha colocação, se eu sou muitas vezes assim, direto, né? Mas a questão de você essa galera, todo mundo assim, não, tem que usar IA, tem que fazer aquilo. Hoje você pega, às vezes,
eu falei, tem que usar para o seu benefício. Benefício seu ou da empresa, mas que seja produtivo. Porque se você ficar focado, tudo que eu vou fazer, se eu for responder um e-mail, eu vou usar IA para me responder, cara, eu vou te falar, em pouco tempo, não vou falar o tempo não, mas em pouco tempo, essa galera que está nesse ritmo aí, eu tenho receio. A capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problema vai diminuir. Porque não vai pensar, cara. Eles não estão pensando mais. Se você vai responder, não, peraí que eu deixa eu consultar a IA aqui para me dar a resposta. Aí pega lá, copia e cola. Às vezes o cara não tira nem aquelas marcas assim, né? Já vem até com, entendeu? O cara faz um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, sem fazer filtro. nenhum. Você entendeu? Cara, elas alucinam ainda, né, cara? Então eu falo assim, o raciocínio lógico, cara, você fez tecnologia também, sabe assim, quantas vezes a gente tem aula de algoritmo lá, você tem que fazer, cara, você tem que estar ali, raciocínio, porque isso vale para tudo. Né? Eu falo com essa turma assim, mas eu não quero engenharia, eu não quero TI. A minha filha assim, eu não quero TI, pai, não vou fazer TI. Assim, beleza, mas raciocínio lógico você tem que ter, porque qualquer situação, qualquer área que você for atuar, você precisa de um raciocínio lógico. Porque isso é você dar solução, você dar resposta rápido, você entendeu? Então, eu preocupo muito com essa questão de assim, me desculpe, pessoal, mas eu acho que assim, vai ficar mais burrinho, sabe? Cara, eu te entendo perfeitamente, Evaldo. Até mesmo avançando aqui no nosso tema, eu queria que você falasse, né, desse projeto que você está desenvolvendo, né, hoje na Tropical, né, conhecido como a Tial. Isso. Cara, você não trouxe nenhum suco, cara. Eu sou fã do produto de vocês. Caramba. Aqui é produto lá que vocês lançaram agora, o Play by Ney, né? Play by Ney. Nenhum, você não trouxe nenhum, não? Oi, tá no carro, ali. Eu tô tomando água aqui. Tá dentro do carro. Eu não trouxe nem porque assim, eu não sabia se podia. Eu não tinha autorização aqui do marketing para ficar mostrando aqui, divulgando aqui, né, cara? Mas... Brincadeiras à parte, brincadeira. Cara, queria que você falasse aí, até mesmo pra gente, após você falar isso, queria que você agradecesse as pessoas, né, sua família, né, sua esposa, sua filha, a gente fazer um encerramento aqui, mas eu queria que você falasse desse projeto seu, né, como gestor de tecnologia, de forma resumida, né, como você chegou e o que você está planejando aí lá dentro da Tial. Tá. Depois desse ciclo longo aí na Tial, né, desculpa, na Itambé, e depois veio Lactalis e tudo mais, aí foi onde eu fiquei um pouco tentado aí com esse projeto da Tial, né, porque dentro da Itambé, depois eu fiz alguns projetos de cisão, de fusão, que aí também faço vários processos de venda parcial, venda, recompra para outras empresas, e foi, né, um período longo até que chegou a Lactalis e comprou 100% da empresa, e aí nós tínhamos que fazer a fusão dos sistemas e da infraestrutura. E aí está lá o Evaldo de novo, né, para fazer isso aí na frente. E aí surgiu essa questão da Tial, que é um projeto que era para fazer uma cisão, porque ela pertencia, ela tem sócios em comum com a PIF-PAF, né? E aí ele estava assim, ela precisava caminhar, né? Todas as áreas de back-office já estavam independentes, que era tudo junto com a PIF-PAF. Aí um dos sócios falou assim, não, tem que seguir a vida sozinho, e aí a TI foi a última área para fazer isso, né, para separar. E aí vai lá o Evaldo de novo com esse desafio, né, cara? Desafio grande aí, que era ir lá dentro do ambiente da PIF-PAF, recortar o que tem lá, vamos dizer, um recorte, né, do que tinha de infraestrutura, de sistema, e levar para a Tropical, né? E isso eu lembro que o nosso CEO, né, um dos sócios da empresa, eu lembro que a primeira conversa que eu tive com ele pessoalmente, ele virou e falou assim, Evaldo, nós precisamos de fazer, eu sei que eu falei, cara, Vitor, não é fácil fazer isso aí, é complexo, é um negócio que demora tempo, né? Um planejamento. Tem que ter um planejamento, tudo. Aí eu falei assim, olha, mas dá para fazer. Tanto é que eu estou aqui, né? Eu aceitei o desafio. E ele falou assim, tá bom, eu entendo que é difícil, mas precisamos fazer isso e acelerando. Eu falei, eu tinha brincado com ele, é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Eu falei assim, não, é trocar o pneu do carro com ele em movimento e acelerando, porque não pode parar. Eu falei, ok. Então vamos embora.
E aí foi onde a gente, assim, normalmente você faz o quê? Você pega a infraestrutura básica, traz, vamos fazer o alicerce, depois você vem com as aplicações, com os sistemas. E aí ele virou e falou assim, ó, mas não dá para inverter, não, vamos trazer o ERP primeiro, depois você vê o resto aí, porque para mim interessa mais é o ERP, eu tenho que ter, andar com Tem que seguir minha vida, seguir né? a vida. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Então, assim, diferente do que eu tinha na Itambé, na Itambé eu levei para a nuvem, eu trouxe a Lactalis toda da nuvem para dentro do ambiente on-premise. Então, assim, já tinha feito de tudo. E como lá na Tial é um ambiente que estava nascendo, assim, não justifica fazer um data center, construir um data center aqui, ou fazer eu cheguei até a avaliar também um colocation, né, em data centers próprios, mas eu falei assim, ó, vamos à nuvem, cara. E aí eu trouxe o ERP, falei assim, então tá bom, vamos trazer o ERP. Projeto, eu cheguei lá em março de 23, de março até agosto, eu trabalhei com fornecedores, uns hyperscalers, para definir onde que eu ia levar, ia hospedar, né, nossa infraestrutura. Trabalhei com a SAP para negociar a licença, que a gente tinha que comprar licença, o projeto todo. Consultoria de implantação. Em setembro, nós começamos o projeto. Então, nessa negociação com as consultorias, o projeto é, assim, 10 meses, 12 meses. E aí eu falei assim, olha, chamei o nosso CEO e a diretora financeira, a CFO, falei assim, olha, o ideal é a gente fazer isso na virada do ano. Sim. É o melhor. Só que o nosso prazo está curto. Seria em agosto. Assim, chamei a consultoria e falei assim, olha, dá para a gente fazer isso em 4 meses? Se conseguir, aí, assim, bom, Evaldo, apertado. Falei assim, tá bom, mas vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar junto? E foi feito. Nós começamos, eu lembro que a reunião de kickoff foi 4 de setembro, dia 2 de janeiro estava rodando. Que legal isso, cara. O que nós fizemos com isso aí? Fizemos lá, tiramos o SAP dentro do ambiente, né, da PIF-PAF, e convertemos o SAP, que era o SEC 6.0, convertemos para o S4. Já foi direto, já. Já fui para o S4, e no modelo RISE, né, que é o modelo de licenciamento mais novo da SAP, né, na nuvem privada da SAP. E eu lembro que nesse período aí de setembro até final de dezembro, você ouvia no corredor, pô, mas será que isso vai acontecer, gente? É aquela história que eu já te falei antes aqui, né? Pô, será que vai dar certo? Vai acontecer? E o faturamento? Vou te falar, o cronograma que nós fizemos, Fernando, foi em cima. Não teve desvio no cronograma. Eu tinha pedido 3 dias de downtime, eu pedi dia 31, 1º e 2. 31 é um dia praticamente morto, né? 31 de dezembro. Dia 1º é feriado. E no dia 2 foi o único dia útil, dentro desses 3 dias, que seria que a empresa ia ficar parada. No dia 2, às 22 horas, a produção voltou. E é uma produção 24/7? 24/7. Então, assim, o cronograma saiu conforme o planejado. Conforme o planejado. E aí, as pessoas que estavam meio que duvidando, falaram assim, cara, aí chegou de novo, né? Como aconteceu lá atrás, quando a gente falar, né? Pô, eu achei que você não ia conseguir, cara. Achei que não ia dar certo. E deu. E deu. Então, assim, o que foi acordado com a empresa aconteceu. Nós ficamos um dia útil parado, somente. Cara, que projetaço, que projetaço. E depois foi a infraestrutura, né, básica, né? Depois que a estabilização do SAP, lá em 24, fizemos toda a movimentação da infraestrutura básica, trazer Fire, links, virar, né, assim, aquela coisa toda que... Mas, sim, e é isso, cara, foi um desafio enorme, eu acho que foi, de novo, né, desafio me motiva, é combustível para o Evaldo. E esse, assim, diante de todos os desafios que eu já tinha passado na minha vida aí, que eu já citei, esse foi um outro que eu falei. Brilha os seus olhos. Brilha. Que eu falei, o CEO falou assim, você vai trocar o pneu do carro com ele em movimento, mas eu vou estar acelerando. E o que aconteceu? A empresa não parou o faturamento, ela não teve nenhum downtime, falou assim, olha, parou, o ambiente parou. Não, cara, tudo redondo. Conforme planejado. Então, isso, assim, é muito gratificante, cara.
assim, profissionalmente, Isso pessoalmente. nos motiva, né, Valdo? Motiva, cara, isso motiva, sabe? Porque eu falo assim, a gente está nessa jornada, nessa praia aí, já tem alguns anos. O cara que saiu lá do interior É, e conseguir desenvolver esses projetos assim que, cara, que movimenta muita coisa, que movimenta o mercado, isso é gratificante. Eu é sei como muito que é isso. gratificante, muito gratificante. Cara. Evaldo, se pudéssemos, cara, ficaríamos aqui mais tempo batendo nesse papo. Eu sei que esse projeto novo, que você ainda está respirando ele lá na Tial, né? Queria mandar um abraço para todos, né? Eu depois compartilho com a galera lá também essa sua entrevista aí. Então, um abraço para todos aí da Tial. Cada próxima Bacana. vez você traz um suco, tá? Pelo Beleza, menos eu isso. vou pegar para você, Lino. Então, Pode ficar vou te tranquilo. cobrar, hein? Trazer para você um suquinho para você. Mas tem que estar gelado, né? Melhor gelado, né? Tá certo, tá certo. É. Doutor, só para poder fechar com chave de ouro aqui, queria que você, inclusive, olhando para aquela câmera ali, mandasse uma mensagem para a galera que acompanha o Tecnologia em Curso, sua esposa, sua filha, né? As pessoas que te cercam ali. Não dá para falar de todo mundo, É, senão a gente acaba esquecendo. Mas eu queria que você passasse uma mensagem para a galera que está começando agora com tecnologia, nessa galera nova que está aí super ansiosa e, obviamente, né, as pessoas que estão ali dentro com você, ali dentro de sua casa, mandar um beijão, um abraço para elas. ó, beleza. Carol, Camila, um beijo para vocês. Acho que assim, vocês são meu apoio aí, né? Eu falo que o meu combustível é desafio, mas vocês também são meu combustível, né, de estar com vocês aí. Tudo isso que eu faço é pensando no bem-estar nosso, no melhor para vocês, né, encaminhar minha filha também para estar aí começando essa jornada, como outros muitos estão começando. E o que eu posso dizer é o seguinte, Fernando, acho que assim, que eu falei e tem sempre comigo a situação que se você tem um objetivo, vai atrás dele, cara. Não desista. Porque você vai ter dificuldade, você vai ter muitas barreiras para você vencer, mas não desista na primeira, não. Porque se eu tivesse desistido na primeira barreira que eu encontrei quando eu vim para cá, que não falo primeiro, foi várias que eu tive, né? Várias dificuldades. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Acho que a história era diferente. Eu poderia ter voltado para o interior, indo para o caminho mais fácil, voltado para a casa dos meus pais e continuado lá no interior, na vidinha lá, trabalhando talvez com... Hoje não tinha nem jeito mais, a gente tinha que ter mudado, né, porque trabalhava com PBX, com coisa que já esquece, né, não tem isso, quase não tem isso mais. Ou mudar de ramo, né? Mas, assim, traça uma meta para a sua vida. Tem que ter uma meta. Vai atrás disso aí, do seu objetivo. E indiferente das dificuldades que você encontrar na sua frente, não desista. Vai para cima, tá? Confie em você, tá? Acho que a primeira coisa é você acreditar em você mesmo, no seu potencial. Encontre isso dentro de você. A partir do que você encontrar isso aí, você vai ver que as dificuldades vão ficar fáceis de resolver, tá bom? E isso vale para qualquer, não é só para a área de tecnologia, qualquer situação, qualquer área que você escolher na sua vida para você trabalhar. E trabalhar a gente precisa, né? A gente tem que trabalhar porque faz parte do ser humano isso aí, né? Nós não nascemos em berço de ouro, não tem vida fácil. É isso aí, Evaldo. Cara, queria te agradecer, tá? Obrigado por esse bate-papo riquíssimo, Eu que né? agradeço. Trocar essa ideia com você, trocar essa experiência com você. É um cara que eu te admiro, tá? Já te Obrigado. falei, acompanho ali no LinkedIn, vejo ali seus posts e contribuir aqui com a nossa galera aqui do Tecnologia em Curso, sua experiência, como tudo começou, sua formação, os projetos que você, né, desenvolveu, que você compartilhou aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando. E estou à disposição aí. Espero que tenha contribuído com o seu com a sua história também, né? E com a dos outros que estão nos ouvindo aí, vai nos ouvir, vai nos assistir. E é isso, gente. Vamos em frente, não abaixa a cabeça, não. Vamos para cima. E é isso aí, Sempre. galera. Muito bom. Obrigado aí, que você que já
acompanhou a gente até aqui. Se você ainda não conhece o nosso podcast, ainda não deu seu like, compartilha esse vídeo para a galera que está começando, a galera que já está na área da tecnologia aí. Eu não poderia de reforçar os meus agradecimentos a Implantar Telecom, o pessoal da Proativa, o pessoal da Cervela, o pessoal da TTG, o pessoal da Etos. Muito obrigado. Deixaremos todas as informações aqui na descrição desse vídeo, o link para você fazer um contato e conhecer o que essa galera está fazendo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!